Eu já sei, eu vou falar todas, aí o Thiago corta exatamente. Finalizamos o primeiro episódio da 4ª temporada. Finalizamos o primeiro episódio da 5ª temporada. Finalizamos a temporada... Finalizamos a temporada do 3º episódio. Fala, Dev, beleza? Voltei aqui pra mais uma temporada de PR. Eu sei que vocês estavam com saudade da minha pessoa aqui no quadro. E na última temporada eu abri espaço aqui, eu dei uma sumida desse quadro do PR, basicamente pra dar espaço também pra outro pessoal aqui da Rocket City aparecer. Então, Léo, me ajuda aí. Teve o Maicão aqui, que falou muito sobre Linux, falou sobre várias dúvidas que postaram nos vídeos dele. Teve Rodão também. Quem é Rodão? Não sabemos quem é Rodão. Rodão também esteve aqui falando sobre os UI clones, né? Todas as dúvidas que tiveram lá. A Thaísa também trouxe bastante conteúdo sobre soft skills aqui pra vocês e foi muito legal o episódio. Teve o Thiagão também, que trouxe conteúdo sobre UI, UX e várias dúvidas que vocês tinham, que vocês vivem enchendo lá nas caixinhas do Instagram do perfil dele. Mas hoje nós vamos voltar com o Diego no PR, trazendo mais uma temporada respondendo dúvidas técnicas que vocês nos enviam, tanto no Instagram, tanto no, sei lá, Discord, Twitter, a gente olha, YouTube, meu Deus, eu não falei YouTube, então todos os lugares que vocês mandam. Mas o Léo estaria, esperando que eu peça o salve dele. Vai, Léo, aparece, fala teu salve. Salve! Ele queria aparecer, né? Ele já tava achando que eu ia esquecer. Vamos lá, então, cair de primeira já na primeira pergunta que a gente tem aqui, que foi no Code Drop 59. Caramba, a gente já fez bastante Code Drop, né? Que foi o sobre do Next.js, que eu falei sobre Static Site Generation. Quem não viu esse Code Drop é muito importante para até quem não sabe o que o Next faz. É isso que fez o Next ser tão popular. Até o nome do vídeo é essa feature fez o Next ser o framework mais popular. Quem mandou essa pergunta foi o Eduardo Galbiati. Ele falou, muito bom vídeo, Diego. Parabéns, ótima didática. Obrigado, Eduardo. Fiquei com algumas dúvidas sobre o cache. Aonde o Next armazena esse cache? Arquivos locais no servidor? Tem como utilizar um serviço centralizado para isso? Como funcionaria no caso de Outscale, onde temos várias instâncias stateless? Várias perguntas numa pergunta só, basicamente. Aonde que o Next armazena esse cache? Depende de onde a gente hospeda, na verdade, a nossa aplicação. Se eu hospedar a minha aplicação... Lembrando que eu posso hospedar minha aplicação Next em qualquer servidor. Desde um DigitalOcean, Google Cloud, AWS ou a Vercel, que foi o que eu utilizei. Se a gente hospedar na Vercel, a Vercel, como ela já tem essa integração com o Next, ou o Netlify, eles têm o próprio CDN deles. Eu esqueci o nome, mas é o Vercel, não sei o quê, que é um CDN já multi-region, onde ele hospeda esses arquivos estáticos para conseguir servir da melhor maneira. Quando a gente tem essa responsabilidade de, por exemplo, criar o servidor e tudo mais, a gente escolhe onde a gente quer hospedar. Mas por padrão são sim arquivos físicos criados na própria máquina, mas são arquivos muito leves, então a gente na maioria das vezes não precisa se preocupar, mas dá para configurar para utilizar um CDN também sem problemas nenhum. Como funcionaria no caso de Outscale, onde temos várias instâncias stateless? Nesse caso, a gente está tratando de uma aplicação front-end. Na maioria das vezes a gente não vai aplicar Outscale para esse tipo de aplicação. É muito difícil a gente aplicar Outscale para um tipo de aplicação. Ou seja, fazer um escalonamento horizontal dessas máquinas para ter várias aplicações front-end rodando. É muito, muito difícil mesmo. Mas pensando que a gente tem as nossas páginas estáticas num CDN, mesmo que a gente faça o Outscale, como as páginas estáticas estão sendo servidas de um CDN, isso não vai ter impacto nenhum na questão de performance. Ela não vai precisar gerar incrementalmente as páginas em cada disco, beleza? É mais ou menos essa a resposta. Então, nesses casos, quando você vai utilizar o Next, eu recomendo você, na maioria das vezes, utilizar uma Vercel ou uma Netlify da vida. Caso você for realmente para um servidor próprio, dá uma boa olhada na documentação deles, que tem tudo sobre isso que eu falei sobre CDN. É um pouquinho mais complexo de configurar, mas não é nada que vá deixar o Next algo inutilizável, digamos assim. Continuando aqui, o Eduardo complementou ainda a sua pergunta, então o Eduardo mandou quase com um PR inteiro, né? Eu podia fazer o PR do Eduardo. Não, brincadeira. Ele mandou outra dúvida. Quando uma página estática é acessada, o servidor Node é acionado? Não. Passa direto para a página estática, que depende se precisa executar alguma coisa lá dentro. Se aquela página estática já tinha sido gerada ou não. Pois mesmo estando em cache, dependendo da quantidade de requests, o servidor pode não aguentar. Sim e não, Eduardo. É uma página estática, são kbytes a gente está falando. E se tiver cache, é muito difícil da gente ter uma limitação ali no servidor. Muito mesmo. Vejo que o Next está juntando muitas funcionalidades que antes tínhamos que configurar na mão. Mas para mim o futuro está em front-end serverless, tendo os arquivos estáticos sendo servidos sem servidor. E quando necessário, chamar um servidor remoto para gerar esse HTML e armazenar no S3. Sinto que ainda não chegamos a uma solução ideal para o front-end. De qualquer forma, parabéns pelo conteúdo. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas o Next, para mim, ainda é o mais próximo que a gente tem da
da maior flexibilidade possível que a gente pode ter no front-end. A gente tem server-side rendering, client-side rendering e static-side generation. Então a gente tem o melhor dos 3 mundos dentro de uma única ferramenta. Vou continuar aqui, senão não vai sobrar dúvidas para as outras pessoas. Valeu, Eduardo, pelas dúvidas, agregaram muito. O Fabrício mandou pra gente o seguinte, no mesmo vídeo. O Next atuaria bem numa aplicação com micro frontends, tipo single SPA? Talvez para configurar essas paradas da infra fique bem difícil de gerenciar. Vejo o Next mais como uma aplicação à parte, mas integrar Web Components ou Open Components seria mais complexo. Então, Fabrício, eu nunca testei. Na verdade, eu não uso micro front-end. Existem algumas alternativas, até tem uma ferramenta... essa aí que tu falou, o Single SPA, né, que é uma aplicação para reunir os micro frontends e tudo mais. Mas eu nunca testei, eu não sei te dizer até onde que o Next integra bem com esse tipo de ferramenta, mas eu acho que seria mais complicado, tá? Eu acho que realmente a gente perderia o senso de algumas coisas ali, né? Então eu acho que realmente não ficaria o melhor dos 2 mundos, não. Eu acho que se você está desenvolvendo uma aplicação em Next, realmente é uma aplicação que você sabe que tudo que vai ser utilizado ali dentro vai estar escrito em React, no caso, e não com outras bibliotecas ou web components ou qualquer coisa assim. Vamos lá, o Ohan Castro perguntou também, faz sentido usar o SWR com o Next? Sim, integra totalmente bem, funciona super bem, a gente tem vídeo sobre SWR. Quem não sabe o que é SWR, é uma maneira da gente conseguir fazer as requisições do nosso cliente pro servidor e conseguir ter uma camada de cache intermediária entre essas requisições. Então ele utiliza de uma arquitetura de cache chamada Stale While Revalidate. Ou seja, toda vez que a gente faz uma chamada para o back-end, ele procura antes se ele já não tem feito aquela chamada antes e está armazenada num cache, e ele utiliza daquelas informações como um meio termo até a gente ter as informações atualizadas, ou seja, Stale While Revalidate. A gente tem as informações obsoletas antes de revalidá-las, digamos assim. Então, é uma forma bem legal da gente trazer uma experiência melhor para o usuário. Tem vídeo aqui no YouTube, lá eu explico muito melhor o que é o SWR, mas ele integra sim muito bem com o SWR e também com o React Query, que é um concorrente do SWR que tem mais funcionalidades até, né? Então, você pode testar com as 2 ferramentas, mas funciona super bem. O Bruno Z mandou aqui, como fica a questão do SEO com fallback true? Como a página não foi renderizada, ela não tem que ser indexada e depois do primeiro acesso ela pode ser? Existem 2 pontos que a gente tem que falar e a sua pergunta ela é perfeita, muito boa mesmo. Primeiro, se você tiver com o fallback true e a página não tiver sido gerada ainda, quando a pessoa acessar, a página vai ser gerada e depois vai ser mostrada. Pensando que é o Google que vai acessar e a página precisa ser gerada, não tem problema nenhum, porque o Google ele já consegue ter essa indexação em SPAs. Então, o problema maior seria para outro tipo de crawlers, né? Por exemplo, para embed de rede social, Discord ou qualquer coisa assim. Nesses casos, o Next está trabalhando numa feature que se chama Fallback Blocking. O Fallback Blocking, o que ele vai fazer? Enquanto a página não tiver sido gerada estaticamente, ele não vai mostrar nada. Ou seja, essa requisição para gerar a página estática vai acontecer pelo lado do servidor. Ou seja, nesse ponto a gente vai ter todas as funcionalidades de indexação, tanto para embeds quanto para crawlers do Google ou outros mecanismos de busca, sem problemas nenhum dentro do Next. Então a gente vai ter 3 tipos de fallback, né? Esse fallback false, que ele não gera quando não existe. O fallback que não vai mais ser true, provavelmente vai ser client ou alguma coisa assim, que vai gerar a página pelo lado do client. E a fallback blocking, que não vai mostrar nada, ou seja, vai gerar pelo servidor. E aí vai mostrar quando a página já tiver sido gerada estaticamente da forma correta. Eu espero que eu tenha sido claro na resposta. Para quem não usou o Next, talvez eu esteja falando um monte de coisa maluca, tá? Então é muito importante ver esse vídeo para entender todas as respostas que eu tô dando aqui. E o Next, ele tá sendo o meu xodó dos últimos meses, assim. Eu tô gostando muito de trabalhar com o Next e a gente tá fazendo muita coisa legal aqui dentro da Rocket. E aí agora a gente teve algumas dúvidas dentro do PR do Tiagão. E aí foram dúvidas voltadas para UI UX, só que com código. Então a gente vai pegar essas dúvidas e trazer para esse PR. O Patrício Patrick mandou a pergunta: Oi, Rocket City, muito obrigado pelo conteúdo. Tamo junto. Eu gostaria de saber por que não usam o Next.js ao invés do React.js, já que o Next.js serve para criar sites com SEO e hoje em dia fazer sites sem SEO não são recomendáveis. Gostei do PR. Na verdade, a gente usa sim. Na verdade, os últimos, 5 vídeos eu tô falando só de Next, né? Eu fiz até uma zoeira no último vídeo falando, dessa vez a gente não vai falar de Next. Brincadeira, vai falar sim. Então, a gente usa bastante Next, na verdade, o Patrício. Talvez tu não esteja acompanhando os últimos vídeos, ou talvez esse vídeo saiu antes, eu não lembro exatamente, mas a gente tá usando bastante Next. Agora, um comentário aqui do Brad Doidão. Ele falou, como faço para publicar um plugin criado por mim no NPM ou Yarn? Tipo, criei um componente em React que pode ser facilmente reutilizado em vários projetos. Logo, gostaria de saber como disponibilizá-lo para a comunidade. Para publicar no NPM e Yarn é muito fácil. Inclusive, tem um vídeo do Maicão que ensina aqui como publicar um pacote no NPM e no Yarn. O que você tem que cuidar, na verdade, é como você vai gerar esse pacote.
Como que você vai criar a estrutura? Porque você pode ter criado seu componente com Create React App. Então você não vai publicar o projeto inteiro no NPM, né, lá para ser baixado. Então você tem que publicar só o componente. E para isso eu recomendo uma biblioteca chamada TSDX, tá? Eu falei em português, mas é TSDX, que é uma biblioteca para você criar bibliotecas. É uma ferramenta para facilitar a criação de bibliotecas escritas com TypeScript. Então ela integra com React, já vem com SLint, já vem com toda a parte configurada, com Rollup para você gerar a build e tudo mais. Então usa isso aí que não vai fazer falta nenhum tipo de funcionalidade. É muito boa. A gente tem mais uma pergunta agora do Delcinei Oliveira. Pergunta pro PR. No meu trabalho eu tenho muito código legado para dar manutenção e muitos projetos novos chegando praticamente todos os meses. Qual a melhor forma de lidar com muitos projetos em várias linguagens, PHP, Node, C# e React, ao mesmo tempo e ainda fazer sobrar tempo para treinar a equipe de estagiários? Delcine, eu realmente não sei, mas se tu descobrir a resposta, por favor, me fala. Porque PHP, Node, C# e React e ainda treinar a equipe de estagiários, olha, o mais ideal seria você ter pessoas que seriam representantes dessas tecnologias, talvez dentro da sua empresa, ou que fossem projetos que você estaria trabalhando uma larga escala. Agora, um dia programar Node, o outro PHP, o outro C#, o outro Java, o outro... Aí é uma loucura, é impossível você conseguir dar conta disso tudo e ainda conseguir manter um sistema que não fique obsoleto muito facilmente e ainda treinar uma equipe. Então assim, teria que ter, talvez, se são projetos que você precisa migrar todo dia, que não são projetos longos, né, que são vários projetos pequenos, ter pessoas que são representantes por linguagem lá dentro, ou por projeto, ou qualquer coisa assim, para você conseguir ficar um pouco mais focado. Quem sabe ter PHP e React, só Node, React, aí você consegue focar um pouquinho mais, né? Então é basicamente isso, mas não existe uma resposta fácil para isso não. O Eduardo Maia mandou, pergunta pro PR, e aí Dev, beleza? Beleza. Eu comecei a trabalhar com React Native no começo do ano em uma empresa de agronegócio. Tudo que eu sei, aprendi aqui. Que massa. Gostaria de saber se caso algum dia eu venha a sair dessa empresa, como posso expor o app no meu Git ou portfólio sem expor as partes secretas, como rotas, autenticação do código, para não prejudicar a empresa? Boa pergunta, Eduardo. O que eu faria no seu caso? Criaria um novo app, reaproveitando as funcionalidades que você conheceu, que você aplicou naquele app. Então você cria um novo app, sem nada relacionado com aquela empresa, tira qualquer coisa que tenha muito a ver com a regra de negócio da empresa, com o negócio que você desenvolveu aquela aplicação, pega o que você aprendeu desenvolvendo aquele app e constrói um novo, né? Copia muita coisa, claro, e assim não fica nada associado com o negócio, beleza? Essa é a minha dica pra você. E aí a gente teve algumas perguntas também, hoje o PR tá longo, hein? Teve algumas perguntas também no vídeo sobre serverless com React.js e Next.js na Vercel. Esse vídeo também é muito massa, eu recomendo todo mundo assistir. Principalmente a galera front-end aí vai gostar muito. O Douglas falou, fala Diego, cara, reparei que você tem alternado entre alguns browsers, Chrome, Edge e mais recentemente o Vivaldi. Poderia comentar um pouco sobre a experiência que teve e o que te fez mudar de um pro outro? Vamos lá, Douglas, não existe resposta muito conexa, digamos assim, muito complexa, tá? É uma resposta bem simples. Do Chrome, eu mudei pro Edge por causa que eu acho que o trabalho que a Microsoft está fazendo dentro da comunidade dev tá muito incrível. Então, desde GitHub, NPM, as funcionalidades que a gente tem do GitHub, o Codespaces, o aplicativo do GitHub, cara, tem muita coisa, né? Visual Studio Code, TypeScript. A Microsoft tá mandando muito, muito, muito bem, né? E eu acho que vale total a pena utilizar o Microsoft Edge, até porque ele usa a engine do Chrome, e eu percebi um pouco de melhora de performance. Posso estar errado, mas não é o que me levou realmente a fazer a troca. O Vivaldi eu usei no Linux porque ele ainda não tem o Edge, e porque ele permite eu customizar toda a interface. Então eu consegui deixar ele muito próximo do tema que eu uso nas minhas aplicações, que é o tema Omni aqui dentro, com o roxinho da Rocket e tudo mais. Mas o Microsoft Edge tá para sair no Linux, e aí eu vou começar a utilizar o Edge. Então é isso aí. O Edilson Pacheco falou, fala Diegão, que conteúdo... Como sempre, eu tô pretendendo desenvolver um blog com o Static Site Generation do Next. Tem como integrar o GraphQL nessas funções ou é mais recomendável utilizar HTTP de forma clássica? Um abraço e sucesso para vocês da Rocket City. Edilson, com certeza tem como utilizar GraphQL. Até a maioria dos CMS que tu for utilizar, o Prismic, Contentful, Strapi ou qualquer coisa assim, eles têm API GraphQL e na maioria das vezes a API GraphQL é recomendada até acima da API REST. Porque numa API GraphQL, principalmente nesse tipo de integração com o Next da vida, você tem muito mais controle com os campos que você quer obter da API e tudo mais. Então sim, dá para utilizar. Se você for integrar o GraphQL no Next, você pode fazer de algumas formas. Você pode utilizar um cliente como, por exemplo, um Apollo da vida, que ele é muito mais robusto, vai controlar para você a parte de estado, de cache, de muitas coisas. Ou você pode usar até uma coisa mais simples, caso você esteja aí nos primeiros passos da sua aplicação do seu blog. E aí eu recomendo duas libs. Tem uma que se chama o RQL, que é do Formidable Labs, não sei exatamente como é que se fala. E tem uma
que é do pessoal do Prisma, que se chama GraphQL Request. Você entra no github.com/prisma-labs/GraphQL-request. E são 2 libs que elas servem como se fosse um Axios para GraphQL. É muito simples, mas não tem toda a parte de cache, estado e tal. Então você tem que entender qual utilizar baseado no tamanho do seu projeto, no momento do projeto. E é isso aí, agora a gente finalizou o primeiro episódio da quarta. É isso aí, então a gente finalizou mais um episódio, eu nem lembro qual temporada que a gente tá, eu já gravei tanto PR, tanto Code Drop na minha vida, que é isso aí, mas o importante é o conteúdo que a gente traz. E não esquece, por favor, de deixar todas as suas dúvidas, feedbacks, e se você não concorda com alguma resposta que eu dei aqui, coloca nos comentários que vai ser super útil pra gente iniciar essa discussão na comunidade, e manda suas perguntas sobre todos os assuntos, sobre todos os vídeos que a gente comenta aqui na Rocket, sobre alguma coisa que você viu usando, que eu falei, ou qualquer coisa assim. E também pode ser no Twitter, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, onde você preferir. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Léo, quer mandar um tchau também? Não vai mandar. Valeu, galera, abraço!